Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Extensão da FAESP em Mogi das Cruzes, em especial aos irmãos ou aos alunos do Vila Assunta, polo da extensão da FAESP aqui em Mogi das Cruzes. Irmãos, nesta conclusão da aula, será em poucos minutos, bem breve, eu quero aqui fazer um resumo daquilo que aprendemos aí neste último mês, falando sobre escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Nós falamos aí do tempo do fim e tudo que está relacionado aí aos últimos dias. Iniciamos aí com a divisão da escatologia, falando sobre a apostasia dos últimos dias. Falamos deste período, que corresponde ao período da igreja, ao período que antecede aí o arrebatamento da igreja. Nós usamos as expressões naqueles dias e aquele dia. Definimos esses dois termos bíblicos, que em especial nós usamos o livro de Joel, o profeta menor, um dos profetas menores, Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, texto este bem conhecido por nós pentecostais, fala aí da dispensação do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo. Capítulo 2, verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, falando da dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo, dispensação da igreja. Depois ele fala de outro momento. Ele vai dizer: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, naqueles dias, período da graça, o dia do Senhor, período ou o dia do juízo, que se inicia aí com a grande tribulação, e também depois o juízo final, o trono branco, que é a ressurreição de todos aqueles que negaram a Cristo para o dia do juízo. Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 17, Pedro vai repetir este assunto. Pedro vai repetir esse assunto. Então, fazendo-nos entender aí, este período de naqueles dias corresponde aí ao período da igreja. Então, o período de apostasia não é só o período final, é naqueles dias. Paulo vai tratar desse assunto como últimos tempos, em 1 Timóteo, no capítulo 4, e 2 Timóteo, no capítulo 3, e outras passagens das cartas paulinas também, ele vai tratar desse assunto. Mas, para nós compreendermos aí a definição dessa palavra, em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo ele vai falar desta maneira. Olha como que ele fala, meus queridos. 1 Timóteo, capítulo 4. Essa é a primeira, iniciando a divisão da escatologia. 1 Timóteo 4, ele vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônio.
Aí depois no capítulo 3 de 2 Timóteo ele vai... Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, este termo aqui é para o período da igreja, período do Espírito Santo, período da graça. Tanto é que Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, falando ali do arrebatamento da igreja, como que os irmãos estavam aguardando. Deixa eu ver aqui. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, os últimos dias para ele, eles se incluíam. Eles se incluíam. Então, o que Paulo está dizendo? Que corresponde a este período. Paulo não está vivo hoje. Nós, o que ficarmos vivos, ele vai repetir isso no versículo 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Ele vai repetir. Ele repete após ele falar que nós seremos transformados, vamos encontrar com Jesus nos ares, não precederemos os que dormem. Ele vai dizer assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo está morto com Cristo na glória, com Cristo no paraíso. Então, os últimos dias, o período da igreja, e o último dia, período de juízo. Após este período, a igreja será arrebatada. Nós falamos sobre as duas fases da segunda volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas fases para nós, pentecostais, pré-tribulacionista. A segunda volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira fase nós chamamos de arrebatamento da igreja, o que Paulo está tratando aqui, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E também no capítulo 15, versos 51 e 52 de 1 Coríntios. Ele vai dizer que será repentino, num abrir e fechar de olhos. Olha o que está escrito. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Verso 52, 53. Não abriram. Eis que vos digo um mistério, 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Período ou o arrebatamento da igreja. A primeira fase do seu segundo retorno, da sua segunda vinda. A igreja será arrebatada e na terra acontecerá a grande tribulação. E a segunda fase da sua segunda volta se dará após 7 anos de grande tribulação. Nós falamos que não se conta tempo no céu, porque nós fomos arrebatados e lá é o estado eterno, início do estado eterno. Eu falo início porque eternidade é de Deus, ele é eterno, não tem princípio, não tem fim. Nós vamos fazer parte agora, nós vamos viver uma eternidade
ao lado de Deus. Então, no céu, no paraíso não se conta tempo, mas na terra acontecerá um período de tempo, como diz em Daniel, que nós fizemos lá, a divisão das 70 semanas, da 70ª semana de Daniel. As 7 semanas, primeira, nós contamos aí dia como um ano. 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos, que é o período da restauração, a volta do povo. Lembra que a profecia para o povo de Israel, pois irmãos leiam, de novo, o capítulo 9, do verso 24 ao 27 de Daniel, no paralelo que fizemos com o Apocalipse. A profecia para o povo de Israel, 7 vezes 7, 49 anos, período da restauração de Israel, Esdras e Neemias voltando, o templo é restaurado, os muros são restaurados. Depois as 62 semanas, que são aí 434 anos, que é o período de silêncio, chamamos de silêncio de Deus, onde Deus não fala por meio de profetas, que vai aí, se estende de Malaquias a Mateus, período de silêncio de Deus na terra. E neste período, diz em Mateus, em Daniel capítulo 9 ao 27, o príncipe, fala de 2 príncipes, nós ainda falamos do príncipe com P maiúsculo e o príncipe com P minúsculo. O P minúsculo, naquele texto, está falando do anticristo que viria, que Cristo vai fazer menção dele em Mateus 24, verso 15. E o príncipe que haveria de vir, ele seria tirado. O príncipe com P maiúsculo que nós falamos, entendemos que é o próprio Cristo. Mostra naquela profecia de Daniel, ele vindo e sendo tirado, que é a sua ascensão. E quando ele é tirado, fala do ministério de Cristo, ainda tem que acontecer a última semana, porque nós contamos 7 e 62, são 69, 79ª, falta uma semana. Cristo intervém na história de Israel, para dar a eles oportunidade na última semana. Falta uma semana para completar a 70ª semana. O relógio escatológico é por Cristo. Ele para esse relógio para dar oportunidade ao povo de Israel. Ele veio para os seus e os seus não o quiseram ou não o quis aceitar. Não aceitaram ele como Messias. E ele foi a ascensão. E agora ele retorna, que é o arrebatamento da igreja. Vai acontecer o arrebatamento da igreja, período da graça que falamos, período da igreja, período, nós falamos aqui que Paulo fala dos últimos tempos. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então ele fala do arrebatamento, no piscar, no abrir e fechar de olhos. Então, seremos arrebatados e se dará aí a grande tribulação. Período de 7 anos de grande tribulação, que é a última semana de Daniel. 7 dias, 7 anos. Ele fala no capítulo 7 de Daniel, um tempo, tempos e metade de um tempo. São os 1240 dias que é falado, com as 2 testemunhas. 3 anos e meio, divisão de 3 anos e meio, que alguns intérpretes acreditam 3 anos e meio de uma falsa paz, e os 3 anos finais, alguém até divide em tribulação e grande tribulação. Prefiro ficar com grande tribulação desde o princípio. Período de perseguição, de juízo de Deus sobre os povos, que será juízo de Deus para o povo de Israel, com o objetivo de levá-los ao arrependimento. É uma oportunidade a eles nesse período aí de grande tribulação. Não será só juízo ao povo de Israel, mas também a todos os povos que negaram, aos gentios que negaram a Cristo como seu Salvador.
Falamos aí daquilo que aconteceu, os acontecimentos, né, do livro do Apocalipse, ou dos acontecimentos da grande tribulação, que o Apocalipse traz com detalhes. Nós falamos da divisão das 70 semanas de Daniel e agora a divisão do Apocalipse, que é um paralelo com o livro de Daniel. Também falando da estátua de Daniel no capítulo 2. Capítulo 1, verso 19. Cristo vai dizer a João no Apocalipse: escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Antes, no capítulo 1, no mesmo capítulo 1, no verso 3, ele vai dizer: bem-aventurado os que ouvem, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Então a divisão é esta. Capítulo 1, o Cristo glorificado. João vendo Cristo como ele está, como ele é. Cristo no presente, com o corpo glorificado. Ele viu o sofrimento de Cristo, foi o último a estar com Cristo na cruz. Leva e fica aos cuidados de Maria, ele cuida de Maria, a pedido do Mestre. Mas ele também vê o Cristo glorificado, andando no meio dos 7 castiçais, das 7 igrejas. E o capítulo 2 e 3, as coisas que são, fala da igreja. Período da graça, período da igreja, período que falamos. E do capítulo 4 ao capítulo 22, do capítulo 4 ao 19, ao capítulo 18, fala aí da grande tribulação. Fala da grande tribulação até o início do capítulo 19. Cristo, no capítulo 19, vai mostrar Cristo, a grande ceia, nós participamos ali das bodas do Cordeiro, como diz o texto do capítulo 19. Cristo nos servindo. Cristo nos servindo. E no final do capítulo 19, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, são julgados, eles são jogados vivos no lago de fogo. Eles inaugura o lago de fogo. São os primeiros ali, eles são lançados vivos. Apocalipse 19, final. E o capítulo 20 dá início ali a um milênio, a prisão de Satanás. O milênio. Após o capítulo 20, nós vamos ver aí o capítulo 21, novo céu e nova terra, nova Jerusalém, o estado eterno. O estado eterno. Então, o arrebatamento, grande tribulação na terra, os eventos que estarão acontecendo no céu, é o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. Lembra que eu falei que não tem tempo? Mas nós vamos estar lá recebendo os nossos galardões, capítulo 3 e o verso 10 de 2 Coríntios, porque também, aqui estou em 2 Coríntios 5, 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Tribunal de Cristo acontecendo no céu e na terra acontecendo a grande tribulação, o juízo acontecendo no céu, na terra. Os 7 selos, a abertura dos 7 selos. Lembra do capítulo 4 que eu falei a divisão do Apocalipse, do capítulo 4 ao 22. Ali as coisas que brevemente hão de acontecer. No capítulo 4, João vai ao céu, abre uma porta no céu, mostrando aí simbolicamente a igreja sendo arrebatada, e ele começa a ver os acontecimentos na terra. Entra em desespero por alguém que pensa se não haver ninguém digno de abrir o livro. Aí aparece o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Abre.
Aí começam os 7 selos, a chegada dos cavaleiros, cavalo branco, o anticristo, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, trazendo aí toda aquela devastação à terra, cosmos sendo abalado, uma estrela caindo na água, a água se tornando amarga, abertura dos 7 selos. Quando termina os 7 selos, há um silêncio no céu, no capítulo 8, para o início das 7 trombetas. O povo fica pasmado pelos acontecimentos que está acontecendo na terra, que há um silêncio. Meu Jesus amado, as 7 trombetas é tocada. Quando termina as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus é derramada sobre a terra, trazendo sofrimento para o cosmos. É abalado toda a criação de Deus, sofre a consequência. Se cumpre com veemência que foi falado a Adão: maldita é a terra por tua causa, Adão. Os cosmos são abalados. Que Joel fala da lua e do sol, a lua se tornando em sangue, o sol se escurecendo, o juízo de Deus na terra, no período da grande tribulação. Parece o número 666, número de homem, não deixando que os homens trabalhem de uma forma, a economia é abalada, sofrimento em todos os âmbitos, porque os homens não poderão comprar, não poderão vender se não tiver o número da besta. Sofrimento, caos naquilo que dá ao homem a possibilidade de sobrevivência. A água sendo contaminada, água potável, as comidas, eles usam ali o trigo e também o azeite, um símbolo, mas está falando em um todo, que tudo será abalado, o meio de sobrevivência do homem será abalado por meio, o que ocasiona isso? Os homens, a desobediência, e Deus traz o seu juízo. É certo dizer que a ira de Deus e o juízo de Deus é algo que nele é provocado e acendeu a ira. Então será um período de angústia, como diz Jeremias, para Jacó. Terrível. Aparece a trindade satânica no capítulo 13, a besta que sobe do mar, o anticristo, a besta que sobe da terra, o falso profeta, e o dragão, que dá poder a eles. Aparece a mulher no capítulo 12, a criança que dela aparece o próprio Cristo, a mulher, a nação de Israel, que Deus a protege quando começa o juízo se aparecer com mais força, o juízo de Deus ser derramado de uma forma que traria muito sofrimento ao povo, ou mais sofrimento, caos que estariam vivendo, que vão viver. Deus protege, leva alguns para algumas cavernas, porque diz o texto que Deus
protegerá este povo, ou remanescente. Está aqui no capítulo 12, verso 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio, lugar de proteção. Porém, nesse resumo, a grande tribulação acontecendo na terra, no céu nós participamos das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo. E acontece um ajuntamento dos povos, as nações, com o anticristo, o falso profeta, para batalhar contra Cristo. A batalha do Armagedon, que aparece aí no capítulo 16 de Apocalipse. O único momento aí que aparece esta palavra aí é Armagedon, o povo ali se reunindo para batalhar contra Cristo. Parece que vai haver ali quase uma vitória deles. Não. Vou colocar aqui que é uma batalha que termina antes mesmo de começar. Antes mesmo de começar. Esse Jesus descendo sobre o Monte das Oliveiras, na sua segunda vinda em glória, a sua segunda vinda em glória, que todo olho verá, que é Apocalipse 1:7 fala que todo olho verá. Apocalipse 19:11 vai dizer que ele vai vir com os santos. Vamos ler 19:11. E viu o céu aberto, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Cristo voltando com os seus santos, no versículo 14. E seguiam, capítulo 19, os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro, branco e puro. Cristo voltando para governar no milênio, sua vida em glória. Eles vão se organizar na batalha do Armagedon. No capítulo 17, verso 14, está escrito: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos senhores. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E no capítulo 16, está escrito assim, deixa eu ver o versículo aqui, fala do Armagedon, capítulo 16, aparece aqui em 16:14, vamos ver se é isso mesmo, soltou aqui, olha lá, porque são espírito de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Porém, vamos para a conclusão desse assunto. Eles se juntam no lugar chamado hebraico Armagedon para batalhar contra Cristo. E Cristo vai os vencer
Como diz em 2 Tessalonicenses, olha só a vitória de Cristo. 2 Tessalonicenses, como se dará a vitória? Parece que eles se congregaram, mas como eu falei, é vencido antes da batalha começar. É uma guerra que nem tem começo. A batalha termina antes de começar. Porque será vencido desta forma. Ó, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2 e o verso 8. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Ó, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o esplendor da sua vinda. O Senhor o desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A batalha nem vai começar. Diz no capítulo 16 que eles vão congregar em um lugar chamado Amargedon. Chamamos aí da batalha do Amargedon. E a batalha nem vai começar. Terminante mesmo de começar. E termina aí, no capítulo 18, este período da grande tribulação, e falamos aqui da vinda de glória, em glória de Cristo, que se inicia o milênio. Os 1000 anos de Cristo na Terra, que nós falamos lá da simbologia literal, será literal. Não pensamos aí como os amilenistas, que a igreja está reinando, que o milênio já está acontecendo. Não, nós acreditamos que o milênio ainda irá acontecer após a segunda vinda de Cristo, em sua primeira fase e segunda fase. E neste momento, no capítulo 20, perceba que é após a prisão do anticristo, no final do capítulo 19, e do falso profeta, que são lançados vivos no lago de fogo. Eles inauguram o lago de fogo. E aí nós vemos aqui o milênio acontecendo. No capítulo 20, nós vamos ver a prisão de Satanás. Satanás sendo preso. E nós vamos ver acontecendo o reino de paz de Cristo na terra. O reino milenar. Os irmãos leiam Isaías 11 e Isaías 65. Um reino de paz, a restauração acontecendo, o princípio da restauração da terra também. Então, acontece a restauração. Nós vamos ver em Isaías 11, lobos pastando junto com leões. Nós vamos ver no capítulo 65, verso 20, que os jovens que morrer com 100 anos será chamado de malditos, ou serão amaldiçoados. Isso mostra que no milênio, é importante lembrar que no milênio é após a grande tribulação. Então não tem aqueles que fugiram, que Deus já tinha um lugar preparado para eles. São aqueles que vão estar vivos no milênio. No milênio vai nascer pessoas, morrer pessoas. E vai ter também aqueles que vieram com Cristo. Lembra do exército, capítulo 19, verso 14 de Apocalipse, que vem com Cristo? Então nós acreditamos que terá as pessoas que vieram da grande tribulação, aqueles que reviveram, vai dizer no capítulo 20 de Apocalipse, no início do milênio, que é uma das ressurreições, e os santos, o exército do céu que o segue. Mas, em Isaías 65, verso 20, vai dizer assim, ó: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos,
mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Como assim pecador? Se Satanás está preso, ele será preso por 1000 anos. Diz o texto que depois de 1000 anos ele será solto. Está em Apocalipse 20. O homem com a sua própria natureza. Tanto é que após o milênio eles serão, Satanás será solto e vai enganar a nação. Mostrando aí Deus dando ao homem o direito de escolha. Mas, em especial no milênio, a natureza adâmica ainda está no homem. E mesmo na presença direta de Cristo, alguns irão negá-lo. Lembrando que a restauração da terra inicia, não haverá pecados. Vamos citar aqui, não haverá casas noturnas, não haverá a proliferação do pecado como nos dias atuais, porque será um reino de paz. Mas mesmo assim, alguns no seu interior cometerá o maior pecado, que é negar a Cristo, e morrerão com 100 anos, dizendo aí que é pecado. Interessante que nessa restauração mostra que as pessoas viverão a exemplo. Lembra que nós falamos da restauração, voltar ao Éden? E quando eles são expulsos do Éden, eles ainda vivem, aquilo, ou pequenas sombras daquilo que se vivia no Éden. A pessoa vai viver 900, lembra de Matusalém? 969 anos, outros 900 e pouco. Mas se vivia muito, e nesta restauração no milênio as pessoas vão viver bem, vão viver 800, 700 anos. Antepassar o milênio, aqueles que observam a Cristo, mas haverá morte. Havendo morte, há pecado, porque o pecado é o salário da morte. E Isaías 11 mostra como será um reino de paz, iniciando aí no milênio. Olha, que ele diz no capítulo 11, fala de repousar o Espírito, os 7 Espíritos que falam em Apocalipse sobre Cristo, mas ele vai falar, acontecerá naqueles dias que nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, Monte das Oliveiras. Vamos lá. O versículo 7, o versículo 6 ao 8 fala da restauração dos animais, capítulo 11 de Isaías. E morará o lobo com o cordeiro. Nós vemos lobo morando com o cordeiro nos dias atuais. Restauração do instinto. Eles vão comer aquilo que a terra produz, não é mais uns aos outros, porque será restaurado. O bezerro e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Olha a criança, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Meu Jesus amado, que glória! Tudo sendo restaurado, desde o reino, desde a terra, reino animal, o homem, ou seja, a restauração completa da criação de Deus, o retorno ao estado original, Então, vimos aí, apostasia, arrebatamento da igreja, na terra a grande tribulação, no céu acontecendo a bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, o retorno glorioso de Cristo, que é a segunda fase da sua vinda, o milênio, Satanás sendo preso, e agora acontecendo a soltura de Satanás para enganar as nações, que está em Apocalipse 20 também, e agora o juízo final, o grande trono branco, que está em Apocalipse 20. Olha só aí a divisão. Agora, no capítulo 20,
Satanás é amarrado por 1000 anos, depois ele é solto. Satanás solto, depois vencido para sempre, que vai do capítulo 20, do 7 ao 10. Né? E olha, acontece aqui o juízo final. Mas antes, no versículo 7, do versículo 7, 20 do 7 ao 10, está escrito assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Olha agora. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então, ele foi lançado lá para o lago de fogo, onde está o falso profeta. E o falso profeta e o anticristo. E o que eles serão? Atormentados para todos sempre. Aquela crença que eles eram governantes no inferno. Garfo enorme, o rabo pontiagudo, ia ficar atormentando aquele que foi para lá. Não. A Bíblia diz que eles serão atormentados. E eles já sabem disso. Eles já sabem disso. Lembra da passagem do endemoniado gadareno? O que eles pedem lá nos evangelhos sinóticos? Ah, Senhor, por que vem me atormentar antes do tempo? Não me lances agora para o abismo. Quer dizer, ele sabe do dia do que eles já foram julgados. Que eles já têm a sentença. Eles estão aguardando, tentando tirar o maior número de cristãos da presença de Deus para ir para o inferno. Não para ser atormentado por ele, mas para sofrer como ele vai sofrer uma eternidade. Não haverá absolvição, não haverá aniquilação de todos, como alguns pregam aí. Inclusive tem até alguns irmãos que dão vazão a essas pessoas que pregam o sono da alma, entendendo que nós falamos também sobre os mortos estando conscientes de onde eles estão. Usamos aí texto de Rico e Lázaro, Apocalipse 7, aqueles que voltam para pedir a Deus o juízo sobre aqueles que estavam sobre a terra, aqueles que vieram de grande tribulação, conscientes, estão conscientes no paraíso, quem foi para o paraíso, e consciente no Hades, aquele que foi para o inferno, sala de espera, para chegar no tormento final, que é o lago de fogo, conscientes. Não será lançado no mar do esquecimento, não serão aniquilados. Ah, porque Deus é amor. O inferno é real. Então, porém, ele será atormentado. Atormentado é consciente. Sabe o que está acontecendo? Para todo sempre. E a Bíblia diz que o inferno não foi preparado para o homem, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. E, consequentemente, aqueles que decidem optar por não seguir a Cristo, infelizmente, padecerão uma eternidade longe da face do Senhor. Então, e dá início o juízo final. Apocalipse, a partir do versículo 20, a partir do verso 11. Dá início aí ao juízo final, que vai do capítulo 11 ao 15. Olha no capítulo 14, 15. Vai ver os livros abertos. É interessante que a Bíblia fala do livro da consciência, Romanos 12, livro da lei, Deuteronômio 31, livro do Evangelho, Romanos 2,16, livro dos Atos Humanos, Apocalipse 20, 12, e o livro da vida, Apocalipse 20, 15.
Porque vai falar que abriram-se os livros no juízo final. E vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se o livro, outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E a morte e o inferno, sala de espera, atormentado já, sofrendo, deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é o estado final. Misericórdia. Esta é a segunda morte, a morte da morte. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Abre-se os livros. Termina o milênio. Satanás é solto para enganar as nações por um período de tempo. Muitos o seguem, dando Deus a eles o livre-arbítrio, fazendo valer o livre-arbítrio, direito de escolha. Há uma corrente que acredita que o livro da vida pode haver salvos também aqui no juízo final. E outros falam que é só para o juízo. Eu sei de uma coisa, eu já vou estar na glória, fazendo parte da igreja ali, a trabalho de Cristo. Oh, glória a Deus, a serviço de Cristo. Mas há uma corrente que acredita que salvos aqui estarão. Também partilho desse pensamento. Mas o juízo final acontece. E a morte e o inferno é lançado no lago de fogo, que é o estágio final. Juízo final. Jesus, o juiz. Os livros abertos que citei. Juízo final. Cristo, o juiz. A ele é dado todo o poder no céu e na terra. Mas inicia-se agora o novo céu e a nova terra, o estado eterno. E com o novo céu e a nova terra, acontece aí o dia da eternidade. Que Pedro vai dizer no capítulo 3, inclusive, Pedro ele cita aí a restauração do novo céu e da nova terra, falando de fogo. É importante ler esse texto. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, a vinda do Senhor, segunda vinda de Cristo aqui, segunda fase em glória. Deixa eu achar o versículo aqui. 3. Vamos ler a partir do versículo 10. Isso. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Vamos lá para o versículo 12. Isso. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A fusão do céu e da terra, a harmonia, né, entre o céu e a terra. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Oh, glória! Glória a Deus!
falando aí da eternidade, o dia da eternidade. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra. O fogo, restauração, purificação. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. E o texto que nós estamos lendo para terminar, Novo Céu e a Nova Terra, Isaías também vai falar em 65, texto que nós lemos falando do milênio, ele também vai falar do novo céu e da nova terra. Restauração. Princípio no milênio e a continuação aqui na eternidade. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Junção dos continentes. E o mar já não existe. Aí vai continuar dizendo, eu vi a santa, olha o que desce, a santa cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Olha o que diz. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa, ataviada para o seu marido. Aí ele começa a descrever tudo o que vai haver nesse céu, ou nessa nova terra e novo céu. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Alguém ensina que é a restauração desta terra. O novo quer dizer a renovação. Será mesmo. Mas com tudo novo, a presença direta de Deus, outros dizem que será uma outra terra e outros céus, mas fala-se da purificação, da transformação. Mas vamos lá. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus com que os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte nem pranto, porque a morte foi lançada no lago de fogo. Nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Falando a João. A Nova Jerusalém, escrita a partir do versículo 9 do capítulo 21. E eu quero terminar com o nosso retrocesso ao Éden, da Nova Jerusalém. Então tudo se faz novo, não haverá mais morte, não haverá mais noite, não haverá mais dor, não haverá mais doença, porque nós estaremos com o corpo transformado. É um estado eterno, assim como Adão e Eva eram. Deus restaura. Lugar de delícia, paraíso. Estaremos lá para todo sempre, uma eternidade. E o que vai ter lá? A árvore da vida que foi profetizada Quero concluir dessa forma. Tudo que nós vimos aí em sala de aula. Oh, glória! Lógico, tirando alguns detalhes, porque jamais esgotaremos esse assunto. Mas o que ele diz para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, o verso 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer dali a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que foi guardado? O caminho da árvore da vida, no capítulo 3 de Gênesis, para que o homem que estava no seu estado perfeito, de eternidade, imortal, não comesse para que não vivesse eternamente no pecado. Foi guardado o caminho por querubins. E Jesus vem dizendo, eu sou o caminho que nos leva à árvore da vida. Ele é a árvore da vida, que nos dá vida. Ele vai dizer em João que ele é
Ô glória. Capítulo 15. Ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós as varas. Ele é a nossa árvore, que nos dá vida. E o princípio da vida com o novo nascimento. Mas vamos seguir. Lá no céu estará a árvore da vida, prometida à igreja de Éfeso. Quem vencer, darei-lhe o direito de comer. No capítulo 22, no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore, ô glória, da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Com o corpo transformado, podemos comer de novo. E é este caminho que Cristo nos leva. E a última das 7 bem-aventuranças, dos 7 do livro do Apocalipse, ele fala também 7 bem-aventurados, ou as bem-aventuranças do Apocalipse. E a última vez que ele fala das 7 bem-aventuranças, dessa palavra bem-aventurados, que é extremamente feliz, que é enriquecidos de caráter, no texto de Mateus 5. E aqui a felicidade eterna. Quem nos dá esse direito de chegarmos ao estado natural para vivermos uma eternidade com Cristo? Capítulo 22, 17. E o Espírito... Deixa eu ver o versículo aqui. Tome de graça, não, versículo bem-aventurado, deixa eu encontrar aqui. Versículo, capítulo 20, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O sangue, a morte de Jesus na cruz do Calvário nos deu a oportunidade de estarmos com Ele uma eternidade. Oh, glória a Deus. Apocalipse 20, ele vai falar também quem ficará de fora. Ficarão de fora, 20 verso 15. Os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Tanto no capítulo 21, verso 5, e o capítulo 22, verso 15, e o capítulo 21, verso 8. Ele também fala quem ficará de fora dessas promessas. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, morte eterna. Permaneça firme. E o que nos dá o direito, ou a restauração de todas as coisas, acontece, ou está acontecendo e acontecerá por meio da morte sacrificial de Cristo. É a morte do Cordeiro que nos deu o direito de comer da árvore da vida e a entrar na cidade pelas portas. Estudamos escatologia com o objetivo de entender aí o tempo do fim. A Bíblia vem trazendo para nós aí estes pontos importantes da eternidade, né? E eu quero apresentar aos irmãos, para que os irmãos seguem estudando, razões para estudar escatologia nesta conclusão. Entendemos que a restauração vem pela morte de Cristo em todas estas divisões escatológicas, e a nossa entrada na morada eterna é por meio da morte de Cristo e sua ressurreição. Ô glória! Razões para estudar escatologia. Para compreendermos a Bíblia, né, que mostra aí o plano de Deus para a humanidade. Ficavam debatendo
em dúvida, querendo entender para onde ia, aonde vim, por que estou aqui, para onde eu irei. E a Bíblia vem trazendo aí o plano de Deus para a humanidade. Estudamos escatologia para entender o plano de Deus, para nos preparar para o futuro. Estudando escatologia, nós sentimos o desejo de orar, de ler a Bíblia, de nos preparar para o Senhor. Nós sentimos este desejo, porque os eventos vão se aproximando. Nós também vemos estudo da escatologia, nos incentiva a evangelizar, incentiva a evangelização, porque nós vemos o destino daqueles que não reconhecem a Cristo como seu Salvador. E também nos aguça aí a nossa esperança. Vemos aí para onde iremos. Vivemos Cristo desde hoje, porque ela nos dá aí uma compreensão daquilo que está por vir, nos prepara por meio do estudo escatológico e também nos incentiva a evangelizar, a tirar pessoas daquele mal, que é o mal eterno, uma eternidade longe da presença de Deus. E faz nos encher de esperança. Vivemos essa esperança hoje. Esperar a volta de Cristo é ir de encontro à santificação. A santificação é um retrocesso, é irmos de encontro ao Éden, ao paraíso de Deus, ao estado natural, que é concedido a nós por meio da morte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Vou enviar a prova, a avaliação para os irmãos. Deus abençoe.